Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós quando a gente quer pensar e repensar algumas coisas a respeito da palavra dele na nossa vida. Amém. Eu vim para São Paulo, agora na semana passada, para fazer uma imersão na missão urbana. E tem sido momentos muito interessantes de estudar com colegas, pastores, estudantes, conviver com eles, né? Tomar café junto, almoçar, jantar, só não dormir junto, né? A minha cama estava separada um pouquinho. Conhecer trabalhos, tanto nossos, luteranos, como de outros grupos cristãos aqui nessa nossa região de São Paulo. E tudo isso tem contribuído para me fazer repensar a igreja. E quando eu digo repensar, eu não estou querendo dizer que tudo precisa mudar, mas que tem sido uma ótima oportunidade de pensar igreja de novo. Por isso, repensar, especialmente quanto a estratégias que a gente usa para semear as sementes do reino aqui onde Deus nos colocou. Eu sou pastor em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma congregação bem jovem, aqui são 80 anos, né? 86, 85 para 86. A minha tem de 5 para 6, são só 80 de diferença. Mas mesmo com 5 para 6 anos, a gente já tem bonitas histórias na semeadura, como aqui também tem tantas lindas histórias na semeadura do Evangelho. Lá na minha congregação, agora no mês de maio, a gente começou um grupo que a gente chamou de Repense, para repensar. É uma proposta para aquelas pessoas que estão se aproximando da comunidade nos últimos tempos e estão dispostas a repensar alguns aspectos da sua espiritualidade, conhecendo a maneira como nós cremos e como nós cumprimos a missão que Deus nos confiou. Só que nesse grupo, que tem umas 10 pessoas mais ou menos, nós temos experiências religiosas bem diversificadas. Pessoas que já passaram por outras denominações protestantes, pessoas que tiveram experiências com alguma igreja pentecostal, neopentecostal, pessoas ligadas ao catolicismo, os praticantes, os não praticantes, ao espiritismo e alguns até bastante machucados por experiências religiosas que tiveram. E eu percebi que isso não é exclusividade dos que estão chegando agora, apesar desse grupo ser dos que estão chegando agora. A congregação lá é feita de pessoas que vieram de lugares diferentes, com experiências religiosas diferentes, e mesmo dentro da denominação, IELB que a gente chama, pessoas que carregam dentro de si diferentes ideias a respeito do que significa ser igreja. E eu tenho a impressão de que aqui não é muito diferente. Pessoas de vários lugares, com diferentes experiências. E é importante que a gente consiga gravar na nossa mente, no nosso coração, o que de fato significa ser igreja. Especialmente ser igreja hoje. É importante que a gente tenha unidade nesse ponto. Eu não estou dizendo nem uniformidade, não precisa ser sempre igual, mas uma unidade a gente precisa ter. Então, o que é igreja, né? Talvez, ao longo dos anos, a gente tenha construído algumas imagens dentro de nós mesmos sobre o que é a igreja. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje. E eu pensei em começar dizendo o que não é igreja. Talvez seja mais fácil da gente pensar. Igreja não é um prédio. A Bíblia diz que a igreja é construída por Deus com pedras vivas. O pastor Mateus lembrou disso no começo. Não é um local com tijolos, pedras. A igreja é feita de gente, porque Deus habita o coração daqueles que creem no seu nome. Onde tem gente reunida em torno da palavra de Deus, do batismo, da Santa Ceia, ali tem igreja.
A igreja não é um clube. Ela não oferece serviços ou entretenimento para os membros, embora muita gente ache que igreja é assim. Já vivi realidades onde as pessoas imaginam que eu pago a mensalidade e o clube me oferece alguns serviços. É uma visão até bastante enraizada entre a gente, luteranos, né? A igreja também não é um restaurante. Por que eu digo que não é um restaurante? Pode ser que às vezes a gente queira ter na igreja a mesma experiência que a gente tem num restaurante. Eu chego lá, eu quero um bom lugar para estacionar o carro, eu quero ser atendido na hora, fico indignado se o garçom errou algum pedido que eu fiz, trouxe errado, e depois do serviço eu ainda fico comentando sobre a comida, se estava bem temperada, se chegou quentinha, o ponto do bife, se estava ideal, né? E assim, às vezes a gente corre o risco de se tornar um comentarista de culto, né? A gente vem para a igreja, sai e diz, o pastor hoje não estava muito inspirado, né? Não estava muito animado hoje. Os músicos erraram os acordes, né? Não é o caso hoje, eles acertaram todos. O cafezinho do final não estava gostoso, faltou açúcar, tinha açúcar demais. Igreja também não é um negócio, porque a igreja não visa lucro. Ela não tem um produto, não tem um serviço para ser vendido. Eu sei, infelizmente, algumas denominações têm passado essa ideia, quando se propõe a vender um ritual, uma rosa ungida, uma toalha consagrada. Só que Deus não quer o dinheiro das pessoas assim. Deus quer as pessoas por inteiro, 100%. Não é nem 10%, é 100%. O todo da sua vida. Igreja também não é um passaporte. Tem gente que pensa que ir para a igreja garante o passaporte para o céu. Estou na igreja, carimbei para o céu. E aí a gente vê aquelas práticas de alguns que fazem um esforço para estar na igreja 1, 2 vezes por ano, já está bom, né? Porque eu já carimbei o passaporte, já estou lá. Em alguma data especial, né? Só para pagar de cristão. Aquele tipo assim que só conhece o pinheirinho do Natal e talvez a ceia da Sexta-feira Santa. Essas pessoas se enganam, porque ir à igreja não é garantia de estar no céu. Vir aqui hoje não garante céu para ninguém. A vida eterna é nossa por meio de Cristo, é fé em Jesus. E estar em Cristo te garante o céu. Estar sentado na igreja não garante. Ter o nome no hall de membros, a gente às vezes confunde, acha que o hall de membros que o pastor cuida é o livro da vida. Não é. O livro da vida é outra coisa. O hall de membros é outra. Bom, mas se tudo isso não é igreja, o que é a igreja então? Para a gente conseguir uma resposta mais sólida, acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho para o passado. Lá onde tudo começou. E o livro de Atos, que nós lemos hoje, conta sobre o começo desse movimento que ficou conhecido como igreja. Jesus morreu pelos nossos pecados, graças a Deus ele não ficou morto, ele ressuscitou. Num período de 40 dias, ele foi ao encontro dos discípulos, conta a Bíblia que ele apareceu vivo por Tomé, ele conversou com Pedro, restaurou Pedro, que tinha negado 3 vezes e depois teve a oportunidade de dizer 3 vezes, Senhor, eu te amo. Teve um dia que ele apareceu vivo diante de umas 500 pessoas. E o livro de Atos começa contando sobre a subida de Jesus ao céu, né? O milagre da ascensão. E logo na sequência, 10 dias depois, o milagre do Pentecostes, quando os seguidores de Jesus receberam um dom especial do Espírito Santo e começaram a engrandecer o nome de Jesus diante das pessoas. E a partir daí, a missão de fazer discípulos para Jesus tinha iniciado. Vão por todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando. Naquele mesmo dia da festa de Pentecostes,
quando eles começaram a ganhar uma coragem talvez diferente, né? Pedro se levantou e fez o primeiro sermão, a primeira mensagem cristã centrada assim claramente na pessoa de Cristo, mostrando quem nós somos, quem Deus é e como Ele nos reconciliou com Ele mesmo na pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E aí a gente ouve isso e diz, nossa, 3.000 num dia. A gente se impressiona com o número, né? Porque normalmente os números nos causam a impressão, a gente quer saber qual é o resultado disso tudo. Mas tem um detalhe nesse trechinho que nos ajuda a pensar sobre o que é a igreja de verdade. E não tem a ver com os 3.000. Aqueles novos cristãos ouviram a mensagem do Pedro. Vocês lembram quem é o Pedro? 50 dias antes dessa mensagem do Pedro, o Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha dito, não conheço esse cara. Tu estava com ele? Não, eu não. Talvez seja outro, você está me confundindo. Mas o teu jeito de falar é daqueles que estavam com ele. Não sou eu. Jesus tinha investido uns 3 anos ensinando Pedro. E naquela hora decisiva, o Pedro vacilou feio, pisou na bola. Só que o Pedro se arrependeu. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E aí Jesus ressuscitou. A Bíblia conta aquele momento especial de Jesus chegar com Pedro e derramar todo o seu amor sobre ele. E isso mostra para a gente que igreja é algo recheado de graça, de perdão, de amor, de restauração, porque igreja não é para pessoas perfeitas. Olha quem fez a primeira grande mensagem, o Pedro, totalmente imperfeito. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, que foram alcançadas, que foram envolvidas pela graça maravilhosa de Jesus. Aí está uma boa definição de igreja. Nesse trechinho da Bíblia, a gente tem uma pista do que é a igreja no seu sentido mais pleno, né? Os que acreditam, os que creem e são batizados. E para nós, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não precisa crer e ser batizado, ou ser batizado e crer. Você pode primeiro crer e depois ser batizado, no caso dos adolescentes, dos adultos. Ou pode primeiro ser batizado e vir a crer pelo batismo, no caso dos bebês, das crianças pequenas. Mas o que mais importa é crer em Jesus e ser batizado. Essa é a igreja. O conjunto dos que creem em Jesus são batizados. Só que entre os que são igreja, eu noto que pode existir algumas diferenças de compreensão. E entre muitos fatores, a gente não pode abordar todos aqui, até pelo tempo, né? Mas um deles, que causa confusão, pode ser uma falta de clareza entre forma e essência. Forma e essência. Porque para muitos cristãos, ser fiel a Jesus é manter as coisas como sempre foram no passado. A gente às vezes se pega pensando, nada pode mudar. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas talvez também carregue dentro de si essa certeza. Não, na igreja tudo tem que ser como era antes, porque Deus não muda. Se Deus não muda, a igreja também não muda. E aí, os hinos, a liturgia, a maneira de se vestir, a maneira como a gente faz as coisas, né? Tem que se manter igual. E quem pensa assim, está bastante comprometido com a forma. E talvez nem tenha parado para pensar ainda sobre essa distinção entre forma e essência. E para ajudar a compreender essa distinção, eu preparei uma tela aqui para a gente pensar um pouquinho juntos. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós não lemos textos a respeito disso, mas vocês lembram, a Bíblia é o corpo de Cristo. Então a imagem que a gente tem é de um organismo.
corpo é um organismo, são partes diferentes, membros diferentes, mas todos trabalhando numa unidade, com o mesmo propósito. Diversidade de órgãos, de partes, de membros, todos contribuindo, cada um na sua função, para que o corpo esteja vivo. A igreja é isso. Nós somos diferentes, mas nós caminhamos juntos numa mesma direção, num mesmo propósito, que é qual é o nosso propósito? Fazer discípulos de Jesus, batizando e ensinando. E a igreja foi crescendo, tanto desde aquele seu começo, naquele primeiro dia, 3.000, né? E Atos vai contando que foi crescendo, e a gente sabe que passa o livro de Atos e a igreja cresceu mais ainda. E como ela cresceu tanto, ela precisou desenvolver uma organização. Já não cabiam todos na casa, então precisava de um espaço maior. Para ter um espaço maior, alguns constroem, como aqui, outros alugam. A minha congregação é o espaço alugado. E para construir ou para alugar, precisa ter um CNPJ. Para ter um CNPJ, precisa de um estatuto. Para ter um estatuto, precisa de uma diretoria. Para ter uma diretoria, precisa de uma assembleia. E assim vai, né? Vocês percebem essas coisas da organização. Consegue perceber a diferença entre organização e organismo? A organização, eu nem sei de que lado está aqui, está para cá. A organização, ela é necessária, mas ela não é um fim em si mesma. A organização serve ao organismo. A forma existe para apresentar a essência. A forma é a bandeja que a gente entrega à essência. E a essência é algo que a gente não negocia de maneira nenhuma. Não dá para negociar a essência. A essência não muda, ela não pode mudar. A forma é a maneira como a gente apresenta a essência ao mundo. E a forma muda. Ela vai mudar. Ela já mudou ao longo do tempo e ela vai continuar mudando. Conforme as gerações vão passando, conforme a realidade ao nosso redor vai se transformando, a forma vai mudando. Na sua essência, a igreja precisa ser bíblica. A Bíblia é a fonte e a autoridade em questões de fé. Mas quanto à forma, a igreja precisa se esforçar para ser relevante para as pessoas da nossa época, para essa geração. A igreja precisa procurar responder as perguntas que essa geração está fazendo, que não são as mesmas perguntas que os nossos pais e os nossos avós fizeram. A igreja do passado, eu sempre digo, ela cumpriu bem a sua função. Ela trouxe essa geração até aqui, ela nos trouxe até aqui, a igreja do passado. E agora nós que somos igreja hoje, precisamos fazer o nosso melhor para apresentar Jesus para a próxima geração. Porque é sempre assim, o modelo bíblico é uma geração contando para outra. Uma vai contando para outra. De um lado, a igreja precisa se manter fiel àquilo que é a essência. Mas naquilo que não é essência, a gente precisa usar da criatividade que Deus nos deu. Ele nos fez assim, criativos, com ideias. A igreja do passado usou de criatividade para comunicar o evangelho para as pessoas. Nós temos aqui 2 exemplos do passado e do presente no mesmo culto. Ali no altar tem vitrais, né? Isso aqui é uma ideia do passado para comunicar a palavra de Deus de um jeito que talvez até pessoas que não precisam nem saber ler e escrever, mas com imagens, conhecem alguma história. Luz do sol projetada no vidro com alguma imagem para nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Aqui em cima tem um data show, luz artificial, projetando imagens para nos fazer aprender e entender a palavra de Deus. Coisas do passado, coisas do presente, que são usadas o tempo todo. O que a gente precisa compreender é que a igreja tem princípios que são eternos, que não mudam, que não se atualizam, e essa é a essência. Só que quanto à forma, os métodos, eles precisam ser sempre atuais. Se a gente se apegar a um método do passado, provavelmente ele não vai funcionar, porque é só forma. E as formas ao nosso redor vão mudando.
Vocês veem isso no trabalho de vocês. Vocês veem isso na dificuldade, às vezes, que a gente tem de avós conversarem com netos, né? Os netos estão ali tecnológicos, os avós estão lá no papel, né? E são essas diferenças nas gerações. É normal, talvez na nossa ainda um pouco mais exacerbado, porque o mundo tem mudado de maneira mais rápida. Os métodos precisam ser avaliados, reavaliados de tempos em tempos, porque a forma está a serviço da essência, e não o contrário, não é a essência a serviço da forma, a forma a serviço da essência. Esses princípios eles já estão presentes no trecho de Atos 2, que nós ouvimos hoje. Eu não vou conseguir falar de todos, mas pelo menos de alguns. O primeiro deles, o ensino bíblico. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações. A igreja precisa ensinar a Bíblia para as pessoas. Isso é a essência. Os ensinamentos dos apóstolos são o que a gente tem hoje como o Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas. E naquela primeira mensagem do Pedro, ele citou diversas vezes o Antigo Testamento, mostrando como aqueles trechos se cumpriram na pessoa de Jesus. Então, uma igreja, para manter a essência, ela precisa ensinar constantemente Bíblia para as pessoas. Só que a forma como a igreja vai fazer isso, ela pode mudar, ela precisa mudar. Ou se vai ser num grupo dividido por faixa etária, ou num grupo dividido por sexo, né? Grupo de homens, mulheres, ou um grupo pequeno por afinidade, ou se vai ser numa Bíblia impressa, ou se vai ser no aplicativo, ou se vai ser numa reunião do Meet online. A forma não é o mais importante. O que mais importa é a essência. Bíblia. Um segundo ponto importante aqui é a comunhão. Vivendo em amor cristão. A palavra na língua original bíblica é uma palavra que eu sei que muitos de vocês já ouviram, a palavra koinonia, que é traduzida aqui por vivendo em amor cristão. É uma palavra que indica uma comunhão bem profunda, uma intimidade como você tem assim numa relação familiar. Porque igreja tem tudo a ver com relacionamento. E eu sei que muita gente tem medo de relacionamento. Na nossa época, talvez até um pouco mais. Porque relacionamento compreende também uma porção de conflito. Onde tem gente se relacionando, vai ter conflito. E a gente quer fugir disso, né? Conflitos são inevitáveis e eles acontecem também no ambiente de igreja. E Deus usa muitas vezes os conflitos para ir lapidando, para ir moldando a gente. A gente precisa disso. A gente precisa estar uns com os outros. Porque é ali, em pecado e perdão, que Deus vai nos mexendo com a gente. Eu, no caso, preciso dizer verdades para vocês, e vocês precisam dizer verdades para mim. Muitas vezes, o pastor vai pisar na bola com vocês, e vocês vão pisar na bola com o pastor. Vai ter momentos que a gente vai estourar, um vai ficar magoado, outro vai ficar revoltado. E no fim das contas, tudo isso Deus vai usar para nos moldar. São oportunidades que Deus vai nos dando para exercitar o perdão com que a gente foi alcançado. Às vezes a gente acha que a marca do cristão é perfeição, né? As pessoas até imaginam, você é cristão, você tem que ser perfeito. A Bíblia não diz que a marca do cristão é perfeição. A marca do cristão é amor. Isso sim a Bíblia fala. E é um amor pelo que é imperfeito. É um amor que ama aquilo que não merece ser amado. Terceiro ponto, e aí eu vou encaminhando para o final, a Santa Ceia ou a partilha do pão. Partindo o pão juntos, diz aquele texto de Atos 2. É na Santa Ceia que a gente se alimenta de Jesus para seguir a caminhada com Ele e com o seu corpo que é a igreja. A ceia é comunhão com Cristo, mas também é comunhão de uns com os outros. Eu sempre acho tão bonito quando, naquela fila que a gente monta para a Santa Ceia, não tem a fila dos
mais idosos, dos mais jovens, não tem a fila dos mais estudados, dos menos estudados. Todo mundo é igual, todo mundo está junto, todo mundo no mesmo nível, né? A forma de participar da Santa Ceia, ela tem mudado de tempos em tempos. Quem está há mais tempo aqui ou já tem mais experiência vai lembrar que a gente usava um cálice comum, depois a gente usou um cálice individual, né? Talvez lá no começo Jesus não usou hóstias fragmentadas, ele pegou um pão e partiu, a gente usa hóstias individualizadas. Tudo isso é forma. Mas receber o pão e o corpo de Jesus, o vinho e o sangue de Cristo, é essência, é essencial para que a gente continue vivo na fé. E tem uma porção de coisas no texto que a gente poderia colocar aqui como essência. As orações, a adoração conjunta, generosidade de uns com os outros, tudo isso aparece no texto. A influência que eles tinham no lugar onde Deus colocou eles, porque as pessoas olhavam e diziam, olha, vejam como eles se amam, que grupo legal esse pessoal que é cristão. Claro que o tempo aqui hoje, acho que até já falei demais pelo tempo que o pastor tinha me dado, mas fica o incentivo para que a congregação, quem sabe, converse mais sobre esses assuntos. A gente precisa ficar na essência, firme na essência. Disso a gente não abre mão. Só que ao mesmo tempo que a gente está firme na essência, a gente precisa estar com os olhos bem abertos para as mudanças nas formas. Porque nós hoje aqui somos a mesma igreja de Atos 2. É o mesmo grupo, é o mesmo corpo. Passou as gerações, mas a igreja é a mesma. Na essência a gente segue no mesmo propósito, na mesma direção. Agora, quanto à forma, muita coisa já mudou de lá para cá. E muita coisa ainda vai mudar até que Jesus volte para restaurar todas as coisas. Quanto à forma, enquanto Jesus não vem, a gente precisa ficar atento. Atento e aberto para entregar a essência para as gerações que estão chegando. Para esses nossos pequenininhos que a gente levou lá para a escolinha e os amigos deles, os coleguinhas deles e toda essa geração que está surgindo e que é tão diferente da nossa, né? Tão diferente quanto a forma, mas quanto a essência, mesmo ser humano, mesmo pecador de sempre. Eu gosto de terminar as mensagens com para refletir e praticar, né? Uma espécie de, vamos pensar um pouquinho a respeito disso que a gente ouviu. Eu não sei se vocês estão acostumados a responder perguntas assim no púlpito, né? A minha comunidade é mais pequenininha, então a relação é mais tete a tete. Mas, na sua maneira de compreender a igreja, procura assim identificar o que é essência e que não muda, e o que é forma e que vai mudando ao longo do tempo. Eu pensei em algumas frases aqui para a gente classificar, forma ou essência. Vamos tentar juntos? Tocar órgão e cantar hinos do Inário Luterano é forma ou essência? Forma. Tocar bateria com as canções que nós tocamos hoje é forma ou essência? Forma. Uma talvez um pouco de uma época, outra de uma outra e tudo forma. Adorar, louvar o nome de Deus com hinos, canções espirituais que diz na Bíblia, é forma ou essência? Essência. Vocês aprenderam bem, hein? Ter velas sobre o altar é forma ou essência? Forma. Ter contato, estudar a Bíblia em conjunto? Essência. Receber a ceia naquele semicírculo em frente ao altar? Forma. Ser batizado, se submeter ao ensino da palavra de Deus ao longo da vida? Essência. Ter grupo de mulheres, homens e jovens? Forma. Transmitir os cultos pela internet? Forma. Manifestar amor pelo que é imperfeito e não merece ser amado? Vocês aprenderam bem. Amém.